prossegue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí, a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando, desse modo, que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados, na experiência mais íntima. Muitas vezes, estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e, a sós conosco, dilaceram e pisam, atendendo, sem perceberem, ao nosso burilamento. E, na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencanados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com nosso anseio de reajuste, recompondo, de mil modos diferentes, as ciladas de sombra em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Acusá-los, seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas, expressaria a indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Revidar-lhes a crueldade, significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los, é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos, atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno, silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes, assim, a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica, ante o sol do futuro. 24. Alegas. Alegas descrença da vida celestial por ausência da comprovação que a supões adequada, e viajas, ante a glória do firmamento, num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo, com imensa velocidade, em torno do Sol, e não pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir radiações do espírito, e te equilibras, cada dia, sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço, a 300.000 km por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencanadas, e moras num reino de ondas, de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas, com os fluidos sutis, e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana, fora da matéria física, é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível consideras real. Alegas impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo, e, apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignoras os processos por que te desenvolves. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior e estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou, há quase 2 milênios, tem força de verdade para todos os séculos, e a mensagem desceu daquele arauto do Evangelho, aos ouvidos de alguém, é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo, achados na rua, a esmo. Não sabes de onde vieram, no entanto, se resolves plantá-los, ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as vejas agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. 25. Imperfeições. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços, a cada instante, para recolher sustento e proteção,
consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fuge o caminho da elevação. Asseveras-te espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusas-te entediado e, por isso, renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude, para fugir ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro em desajuste recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada limpa-se na água pura. É com trema impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios, a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. 26. Fenômenos e livros. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem, à maneira de fogo fátuo, no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem, por tempo indeterminado, nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente, diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Há quem descreia da história, quando afirma que Zoroastro recolheu ensinamentos de Ormuzd, espírito, nas eminências do Albordier. No entanto, as páginas do Zen Avesta gravam com mestria a luta do bem contra o mal. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes, à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos por ele recebido de Jeová, no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha, ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide dos fatos admiráveis que cercaram, na Terra, a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E, ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos fundamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos mediúnicos representam a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos, assim, a mediunidade, entre nós, para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem ao aperfeiçoamento terrestre, porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões e só o livro nobre, que esclareça a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. 27. Palavra. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra.
A glote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo, na origem de toda realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece, porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante, em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito, a cólera é gatilho à violência, o azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção, e pronuncie a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida, onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação, e, falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. 28. Trabalhemos. Perguntas. Muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de dessedentar-te na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de todo à cova de areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço. Todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor, buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te, na luta, por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos emoção, a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento, para entendê-lo. Eduquemos a palavra, de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação, para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, quanto seja possível, porquanto,
para sermos intermediários fiéis, entre ele e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. 29. Aviso, chegada e entendimento. A intervenção franca do plano espiritual, no plano físico, pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa, sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia, conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Desville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencanados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente a porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona, entre a menina Katy e o espírito Charles Rosna, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos, reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência, em palácios e laboratórios, agitando salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível, misturam-se os ruídos da opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes aqui e ali, mãos luminosas acenam por toda parte, vozes ressoam entre lábios selados, mensagens rápidas são transmitidas, de maneira direta, e entidades materializam-se ante os experimentadores, tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é insertada com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas, como toda edificação espiritual obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral, em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico, em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las, convenientemente, para a continuidade do serviço de hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. 30. Essas outras mediunidades. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência, sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes, suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na terra. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da vexação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves a frase escorreita, para entendimento do público, sob influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho, a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Contemplas quadros prodigiosos, através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas, por antecipação, na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto, por mensagem de auxílio. Escutas vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores,
aprendendo a ser útil. Estendes mãos fraternas, no passe balsamizante, em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilhem a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. 31. Mediunidade e privilégios. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. À força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros, menos vigilantes, desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas, no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço perdendo tempo em misuras e rapapés. Entretanto, não é uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium porque fale com mestria ou materializa desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos, na formação de nossos princípios, foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo, entre nós, a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho, quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança, para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado, através de entendimento particular, estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado, Estevão caiu sob injúrias e pedras, Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou, sob golpes de espada, por estarem, todos eles, ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje, não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. 32. Médium inesquecível. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas, desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivive e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher,
De pronto, a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende, com sacrifício, a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se, ele mesmo, a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso, várias vezes, pelo amor com que ensinava a verdade, mas, em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera saltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a boa nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele, entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tiar que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. 33. Incrédulos. Regozijar-se-iam, sim, com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé, com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão, diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvores generosas levantadas para o céu. Contudo, transitam na terra a feição de alienados mentais que a ciência não vê. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões, acabaram dominados pelos vermes do materialismo que lhes corroem os últimos embriões de esperança, muitas vezes em festins de sarcasmo. Quereriam vibrar ao calor da convicção na sobrevivência, mas trazem o coração enregelado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que se lhes estrutura o alicerce do lar. Incrédulos, tateiam na sombra que lhes verte do cérebro mergulhado na incompreensão. Não lhes agraves os padecimentos com palavras amargas, injuriando-lhes as opiniões, mas abriremos as feridas que lhes sangram no peito. O azedume estabelece, para os espíritos viciados na irritação, 6 modalidades de tributos calamitosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. Diante deles, nossos irmãos que se tresmalharam na irresponsabilidade e no desespero, desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras da educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital da oração e no abrigo do bom exemplo. Desertores. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura flui a corrente da vida e todos nós, encarnados e desencarnados de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Desertores são igualmente, os que armazenam o pão, sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios, os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura, os que fecham escolas, escancarando prisões, os que transformam as chaves da ciência em gazulas douradas, os que levantam casas de socorro,
desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo, os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade, no silêncio das próprias vítimas, as mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura, os que aviltam a inteligência, vendendo emoções na feira do vício, os que se afogam lentamente no álcool, os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade, os que passam as horas censurando atitudes de outrem, olvidando os deveres que lhes competem, os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos, os que não sentem necessidade de trabalhar, os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos, os que julgam comprar o céu, entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes, nos inventários de sangue e ódio, os que condenam e amaldiçoam, ao invés de compreender e abençoar, os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver, os que se fazem peso morto, dificultando o curso das boas obras. Deserção. Deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. E se havemos nos outros, compaixão para eles. 35. Caridade e tolerância. Milhares de criaturas esperavam no coroado de louros, numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado. O cetro imponente. O laurel dos triunfadores. A túnica solar. Os olhos injetados de orgulho. O Verbo Supremo. A exibição de riquezas. Os espetáculos de poder. A escolta angélica. As sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens, à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido, entre ladrões, sob violência e sarcasmo, no entanto, em circunstância alguma condena ou amaldiçoa, mas sim suporta e ajuda sempre, respeitando-nos seus ofensores filhos de Deus que o tempo renovara. Também na doutrina espírita, indene de todo o cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela hoje enxameiam, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam, as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos sépticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios, por doentes da alma. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros. É por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. 36. Tua parte. Toda a produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que ele forneça, sozinho, a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependam em qualquer construção, por mais simples que seja. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza a dezenas de colheres outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparada num vaso de ouro. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha o braço,
o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade, contudo, não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará a luz, banindo as trevas de qualquer parte, no entanto, necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se o malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia, para descarrilar o comboio, ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas, para que atuem com segurança e correção, no serviço que te é necessário, precisam igualmente de segurança e correção na parte que te compete. 37. Dever espírita. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali, aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações, no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe, e, porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas, sob variada nomenclatura, em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-los-emos, em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas, para o espetáculo das discussões sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se, em nome dele, guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições, mas o que permanece firme, através do tempo, é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem, e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. 38. Faixas. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativa um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou, mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido, diariamente, a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância,
pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue, no mar, ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te, através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão por que, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. 39. Interpretação. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode representar-se num disco. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Não é tanto de competições que o Senhor necessita a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turf de vez em vez grita e chora, aplaudindo um vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor, porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão, e só o amor é poder que realmente transforma a vida. 40. Verbo e atitude. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal, no entanto, ao mesmo tempo determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando, com isso, homenagear a virtude. O Werther, de Goethe, é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos, e, apesar disso, molhem a pena em sangue e lama, para agravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói é a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê, mas, se é justo lhe afixas a cultura, é imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. 41. Formação mediúnica. Anotando a formação mediúnica,
Comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz, de maneira mecânica, se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura, nesse regime, surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhes as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas, a cada instante. Enxurrada e sombra constantes constituem-lhes empeço à vida. Mas se o trato de selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos, em breve, o celeiro de pão, seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz, de maneira mecânica, quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa, nesse regime, surgirá em condições anômalas. Tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem, na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na, a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe empeço à vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos, em breve, o celeiro de luz, seguro e rico. Não há desenvolvimento mediúnico, para realizações sólidas, sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que há na terra boa abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. 42. Mediunidade e imperfeição. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo, contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou, no entanto, esperas regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra, entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim a que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão, inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial, contudo, não examinam a si mesmos a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Se tens a consciência desperta, perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. 43. Mediunidade e alienação mental. Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio disserrar à mente humana, há mais de um século, dizem, inconscientemente, que a mediunidade gera loucura. E multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos, nos mais diversos graus, em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoramos, porém,
que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam, em si mesmos, semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operários da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo, que constrói um lar em nome de Deus, por toda parte é vítima de tremendos abusos pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade. O erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificar-se e servir, com bases na educação. 44. Ser médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam, imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza, na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso, no entanto, contará seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico, em sua oficina, mas procurará um motorista, que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista, em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilie espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar, se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. 45. Imagina. Imagina-te possuindo irmãos furtados do teu lar, quando pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como alimárias, erguiam-se com a aurora e suavam no leito, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coche. Desejariam estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrasse qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagina igualmente que esses irmãos menos felizes, criados distantes de teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos, em espírito,
como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor, ao ver companheiros desencanados e iludidos na boa fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás, então, que, se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. 46. União. Compadece-te e ajuda, a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não te exporias de segurança, no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ele o paralítico porque não ande. Dá cadeira de rodas. Não malsine os olhos enfermos. Brune lentes protetoras. Não relegue os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos, uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. 47. Clarividência. Como acontece na alimentação do corpo, a visão, no campo da alma, é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Os olhos, igualmente, veem tudo, no entanto, a interpretação do que foi visto corre a conta dos processos mentais. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inolvidáveis personalidades da história. Possivelmente estará dizendo uma verdade. Essa verdade, porém, pede estudo das condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção, de Murilo, num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado, nos tempos modernos, pode ser vista a longa distância, através da televisão, e se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Com isso não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris, a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível, na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial, por estruturar-se em simples jogo de luz. 48. Faculdades mediúnicas. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia,
É a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina e, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar.